O sussurro da casa do Vale Seco. Dizem que algumas casas nunca dormem. Elas apenas esperam. Esperam que alguém abra suas portas e desperte o que ficou adormecido lá dentro. Depois de 17 anos, Elisa voltou ao Vale Seco. O lugar onde a irmã dela desapareceu, sem deixar vestígios. O tempo havia passado, mas o vale parecia preso numa tarde sem fim, cinzento, silencioso, frio. Ela estacionou o carro diante da velha casa da família. O portão de ferro estava torto, coberto por eras e ferrugem. O vento sibilava entre as frestas das janelas quebradas, como se a casa estivesse respirando. Elisa ficou parada por um instante. Respira leve e profundo. O coração batia devagar, mais pesado. Tudo nela dizia para ir embora. Mas algo a puxava de volta. Empurrou a porta. O rangido ecoou como um lamento. E o ar lá dentro era espesso, parado, cheio de lembranças que não queriam ser tocadas. Tudo parecia congelado no tempo. As fotos na parede, ainda emolduradas com cuidado, os móveis cobertos por um véu de poeira. O perfume de lavanda da mãe ainda pairava no ar, doce e triste. Mas uma coisa havia mudado. O relógio da sala, aquele antigo, de madeira escura, que sempre estivera parado desde o dia do desaparecimento de Júlia, agora marcava meia-noite. E os ponteiros se moviam. Ao contrário, Elisa sentiu o estômago revirar. Deu um passo para trás, observando o relógio com olhos arregalados. Os ponteiros ticavam em marcha reversa tic-tac, tac-tac. O som era hipnótico, doentio. "Tem alguém aí?" ela murmurou, a voz tremendo. A casa respondeu com silêncio. Um silêncio que parecia ouvir. Do andar de cima, veio um som leve. Um passo, depois outro. E uma risada curta, infantil. Elisa ficou imóvel, os olhos fixos na escada. O som vinha do quarto de Júlia. Não pode ser, ela sussurrou. Júlia morreu aqui. O ar ficou gelado. A luz da janela piscou. E de repente, a casa pareceu despertar. Subiu a escada devagar, o corrimão rangendo sob seus dedos. Cada degrau era mais pesado que o anterior. No topo, o corredor se abria em sombras. O mesmo tapete, o mesmo cheiro. Tudo exatamente como ela lembrava. Mas havia algo a mais. Uma sensação de estar sendo observada. O ar parecia vibrar, como se a casa tivesse olhos. E então, uma voz ecoou suavemente. "Elisa, vem brincar comigo." O corpo dela paralisou. As lágrimas subiram aos olhos, antes mesmo que ela entendesse por quê. Era a voz da irmã. "Igualzinha." "Júlia," ela chamou, hesitando. Apenas o vento soprando no corredor. A cada passo, o som da casa se misturava ao som do coração dela. E lá no final do corredor, o quarto de Júlia estava entreaberto. Elisa empurrou a porta. O quarto estava intacto. As bonecas no mesmo lugar. O espelho oval, coberto por um lençol branco. Ela se aproximou, lentamente. Respira fundo. O lençol parecia pulsar com o vento, como se algo respirasse debaixo dele. Com mãos trêmulas, ela puxou o pano. O espelho revelou seu reflexo, e o quarto vazio atrás. Nada mais. Mas então algo mudou. Um movimento sutil, rápido. No reflexo, havia uma menina parada atrás dela. Elisa virou-se bruscamente. Nada. Só o frio. O coração disparava. Virou-se novamente para o espelho. A menina ainda estava lá, imóvel, com um sorriso leve e os olhos vazios. Ouve-se uma voz de criança, sussurrando. "Você prometeu que voltaria antes do pôr do sol." Elisa deu um passo para trás, o grito preso na garganta. "Não," ela murmurou. "Isso não é real." O reflexo dela começou a sorrir. Mas Elisa, não. A menina desapareceu do espelho. E o quarto mergulhou num silêncio absoluto. Só o espelho sorria.
Um trovão ecoou ao longe. Ela tropeçou para fora do quarto e desceu as escadas às pressas. Precisava sair dali. Mas algo mais forte que o medo a fez parar diante da porta do porão. O ar era mais frio. Odiava aquele lugar. Mas a voz da irmã ecoou de novo dessa vez. Próxima. Elisa. A maçaneta girou sozinha. O porão cheirava a mofo e lembranças mortas. Com a luz fraca do celular, ela desceu os degraus. No canto, sobre uma mesa antiga, havia um caderno. O diário de Júlia. O couro estava ressecado, as páginas amareladas. Elisa passou os dedos sobre as letras. Querido diário, até a última página. As palavras estavam borradas, manchadas de vermelho escuro. Mas uma frase podia ser lida com clareza. Ela não está morta. Ela está no espelho. O coração dela parou por um instante. E antes que pudesse reagir, ouviu um estalo. O espelho no andar de cima. Como se tivesse se partido. Júlia! Ela gritou. Onde você está? O som respondeu com um sussurro. Bem perto. Estou aqui. Elisa ergueu o olhar. No canto escuro do porão, uma forma se movia. Algo pequeno. Uma silhueta infantil, feita de sombra e luz trêmula. Júlia. Ela chorou, engasgando. Me perdoa. A figura deu um passo à frente, mas o rosto não era o da irmã. Era o dela. O próprio reflexo. Elisa recuou, tropeçando. A lanterna do celular caindo no chão. A luz girou, iluminando o espelho rachado na parede. E dentro dele, ela viu a si mesma sendo puxada. Um grito, um estalo. E o espelho se recompôs. Perfeito. Brilhante. Como se nada tivesse acontecido. O porão ficou em silêncio. O vento cessou. E lentamente uma sombra se moveu do espelho para fora. Elisa estava lá. Ou algo que parecia ser ela. O reflexo piscou. E o novo corpo sorriu. Finalmente, livre. Lá dentro, atrás do vidro, os olhos de Elisa se abriram. Mas não havia som. Apenas o reflexo dela, gritando sem voz. Presa. O relógio da sala começou a mover-se outra vez. Desta vez, no tempo certo. Tic, 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 tic. O som ecoava pela casa como um coração que volta a bater. Do lado de fora, a chuva cessava. A neblina subia e a casa parecia satisfeita. O vento soprou pela janela quebrada, espalhando o lençol branco pelo chão. O espelho refletia apenas o quarto vazio, mas quem olhasse de perto poderia jurar ver um rosto por trás do vidro, quieto, observando, esperando. O relógio parou. O tic-tac cessou. O silêncio preencheu cada canto da casa. O relógio parou de novo. E a casa adormeceu mais uma vez, à espera da próxima visita. Um leve sussurro ecoa, baixo, distante, como um sopro dentro da mente. Você ouviu isso? E não se ouviu mais nada. Apenas o silêncio. O sussurro da casa do Vale Seco.